as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino, que tanto sublimaram, se tanto me ajudar o engenho e arte. Esses versos abrem o célebre Lusíadas de Luís Vaz de Camões. Obra grandiosa que traz a exaltação do povo português. Em versos épicos, essa epopeia trabalha toda a vertente estilística de um dos maiores, se não o maior escritor da literatura lusitana, da literatura portuguesa, que nos influenciou, né, na nossa construção da língua portuguesa. É por isso que a gente tem que primeiro pensar quem é Camões, qual a importância desse autor para a literatura, né, da literatura universal e a literatura inclusive brasileira, né, tendo em vista que fomos colônia de Portugal durante todo esse processo de formação identitária brasileira. O Camões, ele forma-se em Coimbra, há quem diga que ele era da pequena nobreza, mas não há de certo, né, uma configuração específica de alguns detalhes da sua vida particular. Isso foi uma compilação feita através de pesquisas variadas, e uma coisa é certa, né? As características desse grande escritor tá impregnada nas suas obras, e isso a gente pode dizer que está comprovado mesmo como um dos maiores escritores da tradição ocidental e uma das maiores figuras da literatura universal. Ele vai escrever essa epopeia nacionalista cantando a grandiosidade de um Portugal que depois entra em declínio, e é por isso que a gente vai perceber que além de epopeia ele também vai escrever líricas e o teatro cômico, ou seja, é um autor com certeza completo. Nessa epopeia, Luís Vaz de Camões traz para nós toda a estrutura de uma epopeia. Lusíadas, como assim a gente pode pensar, é a grande aventura liderada por Vasco da Gama, quase um semideus, né? Que vai ali ser aquele que vai conduzir os portugueses através das grandes navegações para descobrir novos caminhos à Índia. É nessa perspectiva que eles saem pelo Cabo da Boa Esperança, fazem essa nova rota e trazem impregnado ali naqueles textos poéticos, naqueles versos decassilábicos, toda a estrutura de um povo que vai ser exaltado por meio de contradições, paradoxos que vão ser apresentados por Camões e que muitas vezes vão permear desde a grandeza de Portugal ao declínio de Portugal, desde o prazer sexual a uma vida de ética, desde um repouso que todo viajante necessita, uma grande aventura, inclusive às vezes aventura imbuída de terror, né? E aí a gente vai perceber sempre essa dualidade entre a guerra e o império, entre a relação de uma mitologia pagã ao recorte de uma visão cristã. Tudo isso, né, mostrando esse lado de fé, guerra, aventura, amores arrebatadores, heroísmo, né? O heroísmo que vai vir à tona através do sofrimento pela luta. É por isso que essa epopeia, ela vai nos fazer enxergar um pouco da história dos portugueses e, paralelamente, um pouco da nossa história. Muito marcantes da obra, né? No canto 10, nós vamos ter o texto que diz assim: "Veis aqui a grande máquina do mundo, etérea e elemental que fabricada, assim foi do saber alto e profundo, que é sem princípio e meta limitada, quem cerca em derredor este rotundo globo e sua superfície tão limada. É Deus,
Mas o que é Deus? Ninguém o entende. Que há tanto o engenho humano não se estende. Canto 10. A gente vai perceber que nessa construção dessa rima, que a gente pode dizer que é uma das rimas mais ricas, complexas e com uma estrutura estilística, Camões traz essa efervescência de uma sociedade pujante, grandiosa, guerreira e firme. É por isso que em muitos desses versos nós vamos perceber que o povo português é um povo que vai sair conquistando e disputando o mundo com a Espanha. Nesses versos lusitanos a gente também entende um pouco da nossa construção, do pseudo-descobrimento brasileiro e de um pouquinho do quientismo. Mas antes disso, vamos pensar na estrutura textual em que a epopeia Lusíadas foi construída. Os elementos composicionais dessa obra de Camões, dessa epopeia, desses versos maravilhosos de oitava rima, versos decassilábicos, nós vamos ter pelo menos 4 partes, que é meio que uma estrutura fixa de toda a epopeia. Nós vamos ter a proposição. Essa proposição é a apresentação da história do povo português e dos feitos heróicos de muitos representantes desse povo lusitano que é forte e que é desbravador de novos mundos. A segunda parte é uma parte bem interessante, que é a parte da inspiração, da invocação, que a gente tem um trechinho inclusive aqui, que é a invocação a divindades, nesse caso as ninfas, essas divindades que vão ajudar, que vão primeiro seduzir esses viajantes, e essa localização diz assim, olha: olhai que há tanto tempo que cantando o vosso Tejo e os vossos lusitanos, a fortuna me traz peregrinando, novos trabalhos vendo e novos danos, a troco dos descansos que esperava, das capelas de louro que me honrassem, trabalhos nunca usados me inventaram, com que em tão duro estado me deitaram. Vede, ninfas, que engenhos de senhores o vosso Tejo cria valorosos, que assim sabem prezar com tais favores a quem os faz, cantando gloriosos. No canto aí 7, nós vamos perceber que essa invocação às ninfas é a invocação a dar mais força a esses viajantes para viajarem durante todo esse processo, que é quase uma odisseia, que também era uma epopeia. A gente vai ter muito o Camões bebendo na fonte de Virgílio, bebendo na fonte de várias obras, tá certo? Como de Homero, Virgílio e outros grandes escritores do período da Antiguidade Clássica. Por quê? Porque Lusíadas é uma obra do Renascimento português, chamado de classicismo. Por isso que a gente vai ter essa universalização das ideias, idealizando o povo português, idealizando esse heroísmo português. Por isso que a gente pode comparar Vasco da Gama com inclusive alguns grandes heróis, como por exemplo Ulisses, Aquiles. E aí a gente vai perceber que essa segunda parte da invocação das ninfas é a invocação para a perspectiva da divindade, das divindades, E a mitologia vai entrando aí em ressalva e como utilização nesses versos. A terceira parte é a dedicatória, que é uma parte por vezes até facultativa em algumas epopeias, mas nesse caso Camões exalta o grande Dom Sebastião, um rei que ficou no ideário popular e ficou como um mito que iria voltar como Messias para salvar o povo português depois, quando o povo português entra em declínio. É quase uma origem da divindade, ele é quase um símbolo de divindade ali na exaltação feita a Dom Sebastião na terceira parte, que é a parte da dedicatória. E a quarta parte, que é a narração em si,
nós vamos perceber que há uma retomada da história de Portugal com mais detalhes. Vamos perceber a trajetória de Vasco da Gama, né, especificamente, sendo quase um semideus. E a gente vai ter a Assembleia dos Deuses. É nessa Assembleia dos Deuses que Bacchus e Vênus, que Vênus vai proteger esse povo português e Bacchus vai tentar condená-los, é que essa Assembleia dos Deuses vai julgar se eles são merecedores ou não de ter o fruto dessa viagem toda, que é o fruto de chegar ao objetivo de novas terras, né, da grandiosidade de novas terras. E é paralelamente nesse viés de mistura épica, nesses versos épicos, que a gente vai ter Camões trazendo, olha que genialidade, trechos líricos, né, partes líricas à obra. Quando a gente tem o caso, né, de Inês, a morte de Inês de Castro, a princesa coroada morta, do velho Restelo, o gigante Adamastor e a Ilha dos Amores. Então nós vamos perceber que todo esse construto é um construto de identidade portuguesa. Alguns críticos, como Ivan Teixeira, que acredita que mesmo que essa obra, Lusíadas, não tenha sido encomendada, especificamente não tem essa comprovação, até porque, né, Camões escreve no período que ele está em um alto exílio em Moçambique, vê também que nessa obra Camões faz um registro de toda essa historicidade identitária de Portugal, e é quase como se fosse um instrumento para nós examinarmos e entendermos esse período renascentista, também assim chamado de classicismo, né? Retomada de vários elementos do período da Antiguidade Clássica, como racionalismo, individualismo, naturalismo, antropocentrismo, né? E a gente vai perceber idealismo, platonismo, neoplatonismo, por assim dizer. Por isso que nós vamos ter todo o resgate dessas perspectivas, né, da antiguidade clássica, e a gente chama isso de renascimento, classicismo em Portugal. Aí fica a última vertente que eu queria jogar para vocês pegarem no coração e na mente. Luís Vaz de Camões tem um trecho que eu gosto muito, quando ele diz: "Ah, o amor que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê." Por isso os grandes versos líricos, né, dele, e filosóficos e religiosos e divinos, ele traz essa perspectiva de que o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatena sem doer, é um querer mais do que bem querer. Portanto, meus amores, Camões na veia, Camões para a gente entender esse nacionalismo português, essa identidade portuguesa que vai ser polarizada muitas vezes na colonização brasileira e vai ter resquícios no nosso quientismo, literatura de informação e literatura jesuítica. Até a próxima aprendência.